Olá, pessoal. Mais uma vez estamos nós aqui na Academia Eureka. Bem-vindos mais uma vez. Academia Eureka, porque descobrir é divertido. A gente quer justamente fazer com que esse nosso momento aqui seja bem distraído e bem descontraído, tá bom? Sejam bem-vindos novamente. Nós vamos falar hoje sobre produto escalar. Esse tema é um tema bem interessante dentro da abordagem dos vetores. Nós vamos utilizá-lo em várias áreas, como já foi dito anteriormente. Nós vamos usá-lo na física, na matemática, em várias outras áreas aí relacionadas nos sistemas de informação. Nós vamos utilizar esse tema em várias áreas com as quais nós vamos trabalhar no futuro aí bem próximo, se Deus assim permitir. Tá bom? Então vamos aqui direcionar nosso trabalho já para produto escalar. Nós temos aqui uma notação bem interessante para que nós entendamos esse sentido do que é o produto escalar. Eu tenho uma notação com que é muito utilizada, aliás, com que é utilizada a expressão do produto escalar, matematicamente falando. Então, quando eu tenho dois vetores, um vetor U e um vetor V, eu digo que eu tenho um produto escalar quando eu tenho aqui um pontinho, como se fosse uma multiplicação que mostra justamente aí um produto escalar. Importante nós nos lembrarmos que sempre o resultado de um produto escalar vai ser um número. Isso nós não podemos nos esquecer. Sempre o resultado de um produto escalar vai ser um número que pode ser positivo, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Ele pode ser negativo e pode ser também igual a zero. Em cada uma dessas situações, nós vamos ter um significado para o produto escalar. Tá bom? Vamos lá então, vamos falando um pouquinho sobre isso. Imaginemos então que eu tenho aqui um produto escalar entre dois vetores, vetor U e o vetor V, como nós vemos aqui embaixo, em um ângulo θ entre os dois vetores. Eu tenho que calcular então o produto escalar entre um ângulo, aliás, o produto escalar desses dois vetores vai me dar justamente o ângulo existente entre esses dois vetores. E aqui é importante nós lembrarmos algumas regrinhas. Se esse ângulo, se o produto escalar que eu tenho for maior do que zero, eu tenho então aqui um ângulo agudo. Isso quer dizer o quê? Que é um ângulo entre 0 e 90 graus. Se eu tenho um produto escalar que é menor do que zero, eu tenho aqui um ângulo obtuso, que quer dizer o quê? Um ângulo que vai de 90 graus até 180 graus. E da mesma forma, se eu tenho um produto escalar igual a zero, isso aqui é importantíssimo. Eu tenho então um ângulo reto entre os dois vetores. Quando eu tenho dois vetores que são perpendiculares entre si, quando eu calculo o produto escalar entre eles, eu tenho obrigatoriamente que ter um valor zero nesse produto escalar. Isso aqui é muito usado em exercícios sobre vetores, tá bom, gente? Então não se esqueçam disso. Sempre que eu tiver um produto escalar entre dois vetores perpendiculares entre si, o resultado sempre vai ser zero, tá? Isso aqui vai corresponder a um ângulo reto, então. Para que nós entendamos bem e tenhamos condição de calcular algumas coisas sobre o produto escalar, é importante também que nós entendamos algumas propriedades dos produtos escalares. Aqui então já tem algumas, vou subir aqui para facilitar a nossa vida. Tá? Eu já adiantei aqui só para a gente visualizar. Vamos na primeira situação. Quando eu tenho um produto escalar entre os vetores UV, a sequência entre os dois não vai fazer diferença para mim. Eu vou ter que o resultado desse produto escalar é sempre um número. E é o mesmo número. Então quer dizer que U escalar V é a mesma coisa que eu fazer V escalar U. É o que a gente chama de propriedade comutativa. Embaixo aqui nós temos uma outra propriedade chamada comutativa, em que eu tenho a seguinte expressão: U escalar V mais W. Eu tenho então três vetores que estão sendo relacionados entre si e eu quero calcular justamente o produto escalar entre U e
a soma de V mais W. Nesse caso aqui, eu tenho que a propriedade distributiva, nesse caso da propriedade distributiva, o escalar V mais W é a mesma coisa que eu fazer o escalar V mais o escalar W, tá? Outra situação interessante é quando eu tenho um número multiplicado por um produto escalar. É a mesma coisa que eu distribuir esse escalar, multiplicar o escalar primeiro por um vetor e depois concluir o caso da multiplicação ou do produto escalar. Seria também a mesma coisa, isso aqui também seria igual se eu fizesse da seguinte forma: o escalar alfa V. Isso quer dizer a mesma coisa, tá bom? Aqui já tem uma situação interessante, que quando eu tenho um produto escalar do vetor por ele mesmo, eu tenho uma expressão muito interessante, que é justamente o módulo. Se nós nos lembrarmos lá nas definições de vetores, nós temos que o módulo é o tamanho do vetor. Então, quando eu multiplico quando eu faço a operação U escalar U, eu tenho aqui que isso é justamente o meu módulo desse vetor ao quadrado. E imaginemos que eu tenha aqui, então, um vetor com as seguintes coordenadas. Eu tenho um vetor x, y, z. Se eu pego essa expressão de esse vetor u, x, y, z, isso aqui é a mesma coisa que eu fazer então u escalar u. Eu vou ter aqui essa situação: u escalar u é igual x, y, z escalar x, y, z. Aqui nós já vamos entrar nesse momento na maneira como nós calculamos o produto escalar. E como é que eu faço esse produto escalar? Como é que eu faço ele acontecer de fato? Eu pego sempre que o escalar u é igual, eu multiplico as coordenadas x do vetor, seria x vezes x, mais somo com as coordenadas y, y vezes y, mais somo com as coordenadas z vezes z. Então, quando eu somo as multiplicações das coordenadas, eu tenho aqui justamente a seguinte expressão: x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Olha que interessante. Quando eu tenho essa expressão x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, desculpe, eu tenho aí então a questão do produto escalar desse vetor u por u, tá ok? E analisando a expressão seguinte, desculpe aqui, ó, eu tenho o módulo de u, como a gente está vendo aqui em cima, ó, o módulo de u ao quadrado é igual a u escalar u. Então, eu tenho que esse módulo é igual a raiz quadrada de u vezes u, como a gente está fazendo aqui em cima. Tá certo? O que eu faço então? Eu substituo esse valor de u escalar u aqui dentro. Então, eu vou ter que justamente o módulo de u é igual a raiz quadrada, raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Eu peguei nada mais, nada menos do que esse valor aqui e substituí aqui dentro. Então, nós temos aí, nesse caso, que o módulo de u é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, que são as coordenadas deste ponto aí. Depois nós vamos ver alguns exemplos práticos que vão nos ensinar e vão nos dar uma expressão mais simplificada de como calcular o produto escalar, tá bom? Por fim, nós temos mais uma propriedade, que quando eu tenho minha propriedade E, quando nós temos aqui o módulo do vetor U mais vetor V ao quadrado, quando eu quero calcular essa expressão U mais V ao quadrado, U
vetor U mais vetor V, módulo dele ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que eu calcular a seguinte expressão. U ao quadrado mais 2U escalar V. Olha que interessante. Mais módulo de V ao quadrado. Tá bom? Quando eu tenho aqui, então, U menos V ao quadrado, da mesma forma, eu só vou mudar o sinal aqui do meio, menos 2 vezes o módulo de U vezes o módulo de V, mais V ao quadrado. Então, essas são algumas das propriedades que são importantes de nós não nos esquecermos do produto escalar. Sempre que eu tiver, então, um produto escalar de dois vetores, U é igual, vamos imaginar aqui, x1, y1, z1 e V é igual x2, y2, z2. Essas são as coordenadas dos dois vetores. O meu produto escalar entre U e V, U escalar V, vai ser calculado, então, de que forma? Vai ser justamente isso, x1 vezes x2, que são as coordenadas x e x do vetor U e V, mais y1 vezes y2, mais z1 vezes z2. Aqui eu tenho, então, isso é igual a um número real. Por isso, então, que nós vemos que se ele for positivo, só para relembrar, eu tenho aí um ângulo agudo. Se ele for negativo, eu tenho um ângulo obtuso. E se ele for igual a zero, eu tenho um ângulo reto. Tá bom? Não nos esqueçamos de jeito nenhum dessas três regrinhas aí dos vetores. Tá? É isso. Muito obrigado por terem acompanhado conosco mais essa aula da Academia Eureka. Em breve nós colocaremos alguns exercícios sobre produto escalar, alguns temas sobre produto vetorial e exercícios também, e em seguida alguns temas sobre produto misto e também os seus respectivos exercícios. Tá bom? Sejam muito bem-vindos. Até a próxima aula. Meu grande abraço para vocês aí. Obrigado. Tchau.